Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma leitura aqui no canal Ana Encanta. Eu sou a Ana e a gente vai descobrir nesse vídeo quem tá te observando, quem tá aí de olho em você. Esse vídeo é uma leitura com foco em relacionamentos amorosos. Se não é um assunto que te interessa, tem outros conteúdos aqui no canal, fica à vontade para acessar outro vídeo. Se você quer saber sobre algum possível crush, alguém que tá de olho em você, você escolhe agora entre a opção número 1, que é a ponta de quartzo fumê, e a opção número 2, a ponta de quartzo transparente. Se precisar, pausa o vídeo para fazer sua escolha com calma, se conectar àquela opção que te chama mais a atenção nesse momento, ou você pode assistir as duas leituras. Sempre elas podem se complementar. Eu vou começar com a opção número 1, você que escolheu a ponta de quartzo fumê. Vamos ver aqui então. Quem anda de olho em você? Quem tá te observando? Você da opção número 1. Quem tá de olho? Quem tá te observando? Vamos ver o que vem. Saíram duas cartas aqui. Dois ases juntos. O Ás de Copas e o Ás de Espadas. Aqui, a primeira informação que me vem com essas duas cartas é que não é alguém com quem você já teve um relacionamento. Virou aqui? Acho que deu pra ver, né? Eu devolvi, mas eu sei que era o Ás de Ouros. Terceiro Ás que iria aparecer aqui. Se tiver que sair, ele vai sair de novo. Mas, como eu ia dizendo, a primeira informação é que não me soa alguém que você já teve um relacionamento. Eu ainda não tenho certeza, vamos ver se sai alguma coisa nesse sentido. Se é alguém que você sabe quem é. Assim, aquela coisa de... sabe, eu desconfio que essa pessoa de fato tem interesse em mim, então eu desconfio que tá me observando. Pode ser aqui um de olho, realmente, né, assim, pessoa sofisticando as suas mídias sociais, por exemplo. Ou só um interesse, alguém que você conhece, que, né, de alguma forma tem ao seu redor, que tem interesse em você, que tá de olho na sua movimentação, tá aí querendo saber qual é a sua. Esse Ás de Espadas, o que fica me vindo aqui pra falar é que é alguém que pensa muito. Pensa muito em você, assim, constantemente. Tem um grande interesse realmente amoroso aqui, né? Já que é o Ás de Copas junto. Mas é alguém que fica até num sentido de buscando, sabe, aquela pessoa que quer uma oportunidade. Você tá esperando a oportunidade? Fica ali pensando, como que eu vou fazer para me aproximar? Como que eu vou fazer para falar, para abordar? Essa coisa de criando-se uma estratégia aqui. Mas é alguém que não, volto a dizer, né? Tem sentimentos envolvidos, tem um interesse amoroso, bons sentimentos, eu diria, mas é alguém que ainda não fez nada, que ainda não se declarou, não falou, não se aproximou até. A outra carta que saiu foi a Rainha de Copas. Ela tem essa postura mais passiva, né? Ela tá aqui sentada, só percebendo. Eu tô aqui sentindo o mundo, sentindo quando é o momento certo. O que mais? O julgamento. Virou assim. Essa, não sei quem ela é, mas embaixo dela aqui, o Ás de Ouros. De novo aqui querendo sair, né? É alguém que tem... Enfim. É alguém que tem
como eu disse, bons sentimentos, tem boas intenções, é alguém que quer se aproximar e, de fato, se aproximar. Não tá ali naquele vai e não vai, sabe? Quando chegar, é porque já pensou muito a respeito, já criou todo um contexto, uma estratégia. E aí, quando chega, vem e te faz uma proposta. E chega, de fato, para te oferecer os sentimentos. É isso que me vem. O julgamento. Como, antes de falar do julgamento, tá me vindo aqui como característica. E depois eu vou usar um outro oráculo aqui pra gente identificar características de fato, né? Com esse também vou fazer isso. Mas tá me vindo aqui como característica uma pessoa mais passiva. Aquela pessoa que... vou usar aqui o clichê dos arquétipos do signo, tá? O oráculo que eu vou usar é o oráculo astrológico. Mas tá me vindo nesse momento, sabe aquele arquétipo do ariano que nem pensa, age e depois pensa? Aqui é o oposto. É alguém que pensa demais, né? Passa demais pelo racional, pela mente. Então é uma pessoa mais passiva nesse sentido. Vai querer entender antes de agir, querer saber, querer investigar. Então pode ser que você conheça alguém assim, né? Que tem essa característica na personalidade. Alguém que é mais observador, observadora. Alguém que não age por impulso. Tá me vendo isso? Me vem muito uma energia, não é gênero, mas uma energia mais feminina. Por isso também eu falei sobre a questão da passividade. É muito forte aqui uma questão de energia feminina. Pode significar, independente de gênero, uma pessoa mais delicada, uma pessoa mais sutil, sabe? Não é aquela... Se for um homem, é um homem mais amoroso, é um homem mais criativo até, assim, que lida com a arte, sabe? Que tem uma sensibilidade. Alguém mais gentil, mais suave, uma pessoa mais suave. Não é aquele cara mais bruto, aquela pessoa assim, sabe? Armado, bem machão. Não é isso, é o oposto. E aí, se for uma mulher, né, tem as características de fato da energia feminina, que é essa delicadeza, essa suavidade. Tá me vindo muito isso, a delicadeza e a suavidade, uma pessoa suave. E aí você vai encaixando, né, vendo se você conhece alguém assim. Pode ser aqui também, inclusive, uma pessoa um pouco, não muito, né? Eu não diria que tem cartas que apontam totalmente para essa questão. Mas passa por uma questão de, por exemplo, uma pessoa que se interessa por espiritualidade. Pode ser, né? Tem alguma coisa nesse sentido. Mas, aqui com a Rainha de Copas, uma outra característica é uma pessoa bastante intuitiva, ainda conectada com a energia feminina, né? O julgamento, quando eu disse, né, sobre a questão da espiritualidade, essa carta tem um quê disso, mas ela me fala muito mais, sabe, essas pessoas, e pode ser também você, aqui com essa característica, sabe, pessoas que buscam por respostas, por isso que eu tô falando que pode ser você também, buscam por informações, buscam por conhecimento, autoconhecimento, se investigam. É alguém que tem uma curiosidade até sobre si, tem esse interesse em se desenvolver. Esse julgamento me traz isso de característica. E aqui, deixa eu pegar mais uma carta aqui para entender esse julgamento. Eu ia falar que o que estava me vindo de informação, complementando aqui, é que talvez fosse alguém que tivesse algum tipo de bloqueio, de impedimento. É alguém que não pode
falar com você, ou porque você não pode, talvez, não sei. Mas vou colocar na pessoa, né? Essa pessoa não tem algo que impede ela. Esse julgamento tá me vindo isso. Porque é como se fosse algo que precisasse ser decidido aqui. Essa pessoa precisa resolver algo na vida para estar disponível para se aproximar. E aí a carta que veio complementando é o 5 de ouros. Com uma energia de... Vou condensar essa energia em uma palavra que é insegurança. Medo, insegurança. Alguma coisa nesse sentido. Tem algo, né, dentro dessa pessoa que impede. Pode ser um receio de tomar um fora. Um receio por não saber como que você vai reagir. Ainda assim é possível aqui ser alguma questão pessoal que precisa ser resolvida. Mas está me apontando muito para isso de medos, insegurança, incerteza sobre a sua, né, a resposta. É alguém que de alguma forma se sente menor, se sente inferior. Esse está me vindo, essas duas cartas juntas. Então, por isso pensa tanto, né? Talvez esse pensar também signifique aqui alguém que está buscando uma forma de se melhorar para se sentir mais apto ou apta, mais pronta, mais pronto para vir com mais consistência, sabe? Vamos ver aqui com o oráculo astrológico agora. Mais características dessa pessoa. Capricórnio, compromisso. Aqui eu tô trazendo, claro, como pra gente ver aqui possíveis signos fortes dessa pessoa. Mas eu tenho essa resistência de falar sobre signo, porque às vezes essa pessoa, vou usar isso aqui como exemplo, às vezes essa pessoa não é de Capricórnio, não tem lua ascendente, Sol, lua ou ascendente, Marte e Vênus, né? São os planetas pessoais. Não tem nenhum desses planetas em Capricórnio. Mas, por algum motivo, é uma pessoa que tem muito as características capricornianas. Aqui, o compromisso do signo de Capricórnio. Esse comprometimento, né, de se dedicar a realizar algo. Alguém que é muito responsável, é muito dedicado e determinado. Só para quando realiza, quando consegue. Então é por isso que eu evito sempre falar de signo. Porém, se você tem uma ideia de alguém que tem essas características e bate com o signo, né, de Capricórnio ou com essa descrição, então fica como reforço aí, né, da resposta. Mas vamos ver aqui quais outros signos saem, né? Quais outras características. Aqui eu ia falar o seguinte, antes de começar todo esse discurso. Temos todos os signos no nosso mapa. A roda, né, do zodíaco, temos todos eles. Nem sempre vão ter planetas nos signos, mas alguma casa vai estar em algum dos signos. Temos 12 casas para 12 signos. E aí, essa carta aqui, ela representa exatamente isso. A casa da autoexpressão. Não, perdão. Eu tenho uma carta aqui que é a carta da harmonia. Eu vi aqui o símbolo redondinho, achei que era ela, mas não é não. Enfim, a informação ainda é válida. É por isso também que eu evito falar de signo, né? Mas aqui a casa da autoexpressão é uma carta que fala de leão. É o sol, aqui o símbolo do sol. Confundi aqui as cartas. A casa número 5. Falei, né? Cheguei a pontuar aqui a ideia de alguém que pode ser até uma pessoa bastante criativa. Essa carta faz referência a isso, né? Alguém que não tem medo de ser quem é, que se expressa, né? Que se expressa ou não necessariamente não tem medo de ser quem é, mas alguém que se expressa criativamente, né? Então, se mostra para o mundo através da criatividade.
ou trabalha com algo relacionado à criatividade. E o Sol aqui, né? O regente de Leão. Então, mais um signo. Vamos ver o que mais. Não saiu, mas eu tirei. Aqui a gente tem Vênus, a regente de Touro, a casa do tangível. Como característica, praticidade é a palavra que me vem. Uma pessoa que foca, tem um grande foco no material, na vida prática. Aquela pessoa que... Aqui, o equilíbrio, né? Na verdade, se a gente tem a autoexpressão que aponta para a criatividade, para esse lado mais lúdico da vida, ao mesmo tempo que o tangível, né? A parte material, a parte prática, é alguém bem equilibrado, alguém que sabe explorar a criatividade, mas também sabe viver a vida no mundo real, né? Não se perde aí nas viagens. É alguém que tem muito o pé no chão. Com Capricórnio já tinha isso. E aí agora aqui Touro. E também Touro aqui, né? Vênus, Touro, tem algo muito dos sentidos. Alguém que... O tangível com os sentidos é alguém que explora os sentidos, que busca prazer na vida. Alguém, por exemplo, pode ser alguém que gosta de ouvir música, tem um prazer imenso em ouvir música, em se rodear de coisas belas, né? Se rodear de beleza, tem um valor estético. O prazer de comer coisas gostosas, sei lá, o prazer, né, do corpo realmente. Alguém que explora os sentidos, explora o corpo físico, né, sensorial. Vamos ver o que mais. Mais uma carta que eu vou tirar aqui. A nobreza, Leão de novo. Aqui a própria carta do signo de Leão. É o símbolo aqui em cima com a nobreza, com esse cisne. Então, como eu acabei de falar, né, sobre gosta de se rodear de beleza, de luxo, até eu diria, aqui com essa nobreza e o tangível. Gosta do que é belo, gosta do que é sofisticado. Tem uma sofisticação nessa pessoa. E é alguém que valoriza isso e busca por isso na própria vida. Então pode ser alguém que, por exemplo, se veste muito bem, valoriza, não é no sentido raso e superficial, né, da imagem, da estética, pessoa fútil, não sei se né, não tem como saber aqui. Eu diria que não, porque a gente viu antes, né, sobre essa busca por se conhecer de alguma forma, se trabalhar, uma certa conexão espiritual. Então, sempre pode ser, mas eu não diria que é exatamente uma pessoa fútil, mas é alguém que gosta dos prazeres, né, dos luxos da vida. Aqui com essa nobreza e o tangível aqui, com Vênus e Touro. E essas são as características que eu tenho. Aqui não saíram muitas cartas com figuras. Eu, às vezes, né, quando acontecem leituras assim, eu gosto de mostrar as pessoinhas. Pode ser que você conheça alguém que tenha essas características, né? Aqui, ó, física mesmo. Aqui eu tenho muita energia feminina, né? Tenho essas várias... Só tem cartas com mulheres, figuras femininas. Então aqui, como característica física, pode ser alguém que se pareça. Nem dá pra ver direito. Aqui eu tenho uma mulher com cabelos bem longos e meio loura. Pode ser alguém que tenha um cabelo mais claro. E essa outra aqui já é ruiva. Então, juntando as duas, né? Pode ser alguém que tem cabelos com a tendência pro claro ou pro avermelhado. Cabelos longos, se for mulher, né? Homens também, mas
Se for mulher, cabelos bem longos, ou lisos ou levemente ondulados. Pode ser aqui alguém que tenha essa aparência mais despojada. É que essa rainha, ela me remete muito a uma pessoa mais hippie, uma estética assim mais hippie, mas não necessariamente. É só alguém que se veste de um jeito mais despojado, menos engravatado, eu diria. Sabe, aquela coisa mais formal. É mais solto, um estilo mais solto, mais leve. E é isso que eu tenho de características aqui pra você sobre essa pessoa que anda de olho em você. Acho que eu não falei. Não, falei no início. Falei sobre vocês já terem esse contato ou não, talvez, né? Possivelmente. É isso que tem aqui nessa leitura nesse momento. Se você quiser assistir a segunda, pode ter um complemento para você lá. Se não, te convido a se inscrever nesse canal, no segundo canal também, que eu trago leituras para os signos semanalmente. Se você quiser uma leitura particular, tem o meu contato na descrição aqui do vídeo. E é isso. Te espero no próximo vídeo. Até lá. Vou agora para a segunda leitura. Você que escolheu a ponta de cristal transparente ou branco, né? Quartzo branco. Vamos ver aqui características da pessoa. Quem é a pessoa que anda aí de olho em você? Você que escolheu a segunda opção. Quem é essa pessoa? Que anda de olho em você. Vamos ver. O que sai? Nossa, essa carta acabou de sair no primeiro grupo. Sempre que isso acontece eu falo. Ou a maioria das pessoas está assistindo as duas, ou as mensagens elas de fato se complementam. A carta que saiu foi o Ás de Espadas. E junto dela, o 2 de espadas. Então a gente tem aqui o 1 e o 2, né? O Ás e o 2 de espadas. E aqui tem uma energia muito parecida com a do primeiro grupo. Vou começar falando isso, a gente vê o que vem na sequência. Mas é como se fosse alguém que estivesse aqui. É um pouquinho diferente. Porque é alguém que pensa muito. Tem aquela... pensa muito em talvez como falar com você, como se aproximar, como que vai fazer isso acontecer. Mas aqui é puxando para uma questão de tem muita dúvida. Pode ser, vou dar um exemplo. Para alguém vai ser a realidade. E aí é uma confirmação, né? De que essa pessoa anda de olho em você. Mas não vai ser para a maioria. Mas aqui pode ser que, por exemplo, você já tenha dado um fora nessa pessoa. Você tenha dado um chega pra lá. E aí é uma pessoa que ainda tem vontade de se reaproximar, mas não sabe muito bem como. Então tem uma grande dúvida dentro dela, da pessoa, né? Sobre como que vai fazer isso. Então aqueles pensamentos ficam ali, rodeando. Como que eu faço? Como que eu chego? É isso que tá me vindo aqui com essas duas. Vamos ver o que mais. O louco. Mais uma carta que confirma isso. O louco aqui é como se fosse alguém que estivesse na iminência de se aproximar, de fazer um movimento na sua direção, de chegar e falar. Ela vai criar, ou tá buscando, né? Ou vai criar uma oportunidade de reaproximação. Aqui pra mim é uma reaproximação. Como eu falei no primeiro grupo, né? Eu não consigo ainda com essas cartas saber, por exemplo, claramente, se vocês tiveram algo já, e aí, por exemplo, houve um término, houve um afastamento, né? Ou você afastou essa pessoa, ou a pessoa mesmo se afastou, né? E agora, pode ser isso aqui. Agora ela se arrepende, né? Viu o que perdeu e quer tentar se reaproximar, quer tentar remendar algo. Isso ainda pode ser um complemento da primeira leitura. Vamos ver o que mais.
10 de espadas. Essa, de fato, aqui, pra mim é muito complemento, porque é como se fosse a mesma ideia lá, que apareceu lá. Várias cartas aqui, essa é uma delas. É uma pessoa que tá buscando ou deseja profundamente se libertar de algo. Tem algo travando, limitando, prendendo essa pessoa, impedindo ela de se aproximar de você. Pode ser você, né? Pode ser que você tenha afastado, repelido, e aí é uma pessoa que está buscando uma forma de contornar, de te amolecer, sabe? Para se reaproximar. Ou pode ser uma necessidade de quebrar bloqueios internos. Seja, né, alguém que se arrependeu e quer se reaproximar, então precisa rever algumas coisas, sair desse lugar de antes, ou é realmente algum bloqueio acontecendo lá internamente. Aqui é bem internamente, não é do tipo alguém que tá no relacionamento e por isso não pode falar com você. Aqui, isso foi uma das possibilidades no primeiro grupo. Aqui é totalmente interno. Com esse 10 de espadas, pra mim é totalmente interno. Vamos ver o que mais. Pajem de ouros e cavaleiro de espadas. Tem muitas cartas do naipe de espadas aqui. Muita razão, sabe? Pode ser uma confusão mental, um excesso de pensamentos, né? Aquela pessoa que fica buscando respostas lógicas. Ou uma pessoa muito mental mesmo, que pensa demais, que é controladora até, de tanto que pensa e quer encontrar um jeito certo de fazer a coisa. Pode ser. Esse cavaleiro de espadas com pajem de ouros me soa muito aqui como alguém que, já falei antes com o louco, né? Tem muito forte aqui, indo além das características, né? Mas tá me vindo de falar isso. Muito forte alguém que tá assim, a qualquer momento essa pessoa vai se aproximar de você, porque tem essa coisa de chegar, de se mover na direção. Tem o louco aqui, que é uma oportunidade, um início. Esse cavaleiro, o cavaleiro de espadas, eles têm essa coisa de movimento, né? De ir em direção. Com o pajem de ouros aqui também, que é uma energia de um certo impulso. Chega a ser imaturo, né? Assim, até contraditório, alguém que pensa demais, mas tem essa impulsividade que beira ali a imaturidade, do tipo, eu só vou fazer, depois eu vejo o que acontece. Mas eu preciso fazer, porque tem essa ânsia, sabe? Aqui é uma pessoa que pode ser isso, né? Esse tanto de espadas aqui. Ansiedade. Quer muito. Então por isso que eu acho que é algo que tá... Ela é uma pessoa que não vai se aguentar. Não vai esperar o momento certo, sabe? Vai fazer e ver o que acontece. Essa libertação aqui que eu falei, né? Do 10 de espadas. Pode ser esse movimento. Exatamente isso. De vou fechar os olhos e vou. Depois eu vejo o que acontece. E o que mais? Tá me vindo assim, essa coisa de tirar mais cartas pra entender, né? Mais características. E as características continuam... elas vão se repetindo. Aqui o 5 de paus. Essa carta sempre me traz Tradicionalmente, o 5 de paus, ela fala de conflito. Um conflito interno aqui, sim, mas possivelmente um conflito entre vocês. Eu tenho aqui a impressão mais forte de ser um grupo de pessoas, diferente do primeiro grupo, né? De pessoas que já tiveram algo, já tiveram uma história. Não necessariamente um relacionamento, mas dá um exemplo.
Você já saiu com essa pessoa, mas aí a pessoa sumiu. Do nada, sumiu. Parou de se comunicar com você. Mas não quer dizer que essa pessoa perdeu o interesse. Alguma coisa aconteceu. Pode ter sido, sim, falta de interesse, mas não nesse momento, esse interesse ele existe. Como eu disse, pode ser um arrependimento, né? Que algo ficou marcado para que essa pessoa sentisse essa vontade de retornar para perto de você. Então tem muito forte isso de é um retorno, é alguém que quer voltar para sua vida. Então é alguém com quem você já teve alguma coisa, algum tipo. Viu o que aconteceu aqui, né? Virou aqui e eu vou aceitar, porque saiu aqui a estrela. Espero que tenha dado para ver o que eu fiz. Eu bati o dedo aqui no bolinho de carta e virou a carta da estrela. A última carta aqui que eu vou aceitar, porque fechou aqui 8. Essa carta reforça exatamente isso de a conexão ela existe, ou existiu, né? Quer dizer, a conexão existiu e ela segue existindo entre vocês. Pode ser aqui também que você sente essa conexão, aquela coisa de trazer uma possibilidade, ficou um assunto inacabado, ficou mal resolvido, não foi encerrado. Tô voltando muito nesse exemplo, né, de alguém que sumiu, foi embora, parou de falar com você, ou até te deu um fora do tipo, não dá, no momento não dá pra gente, e se afastou. É alguém que se afastou e se arrependeu e quer voltar, porque é alguém que sente uma conexão com você, algo ficou marcado nessa pessoa. Talvez você sinta o mesmo, não foi encerrado, não, pode ser que essa pessoa não tenha falado, né? Não dá, não, isso não é pra mim agora. Pode ser que ela simplesmente tenha sumido do mapa. Então você ficou naquela dúvida do tipo, o que aconteceu, sabe? Ficou em aberto. Aqui é uma situação que ou alguém se afastou realmente, foi cortado, ou o assunto simplesmente se encerrou, morreu, né, ali e ficou assim em aberto. O que aconteceu? Pra onde foi? Essas duas possibilidades. Vamos ver o que mais vem aqui de característica. Tô olhando aqui, vendo características mais práticas que me vêm de falar com as figuras que tem aqui na minha frente. Mas não tá me vindo nada. É assim, se eu falar vai ser só por falar, sabe? Só pra querer forçar. Então eu vou deixar quieto. A única coisa que tá me vindo mais forte é em relação a uma carta aqui, que é essa aqui desse cavaleiro, que tem essa figura, que tem um ar que remete ao esporte, mas não necessariamente que é alguma pessoa que pratica esporte. Pode ser que tem aqui pode ser alguém que tem uma vida bem ativa, né, bem agitada. Pode aqui, né, aproveitando essa mesma carta, ser alguém que tem moto. Tem uma moto aqui nesse cavaleiro. Ele não tem um cavalo, ele tem uma moto. Mas o que tá me vindo dessa carta é o fato dele estar correndo. Tem uma agilidade, uma pressa, uma aceleração. Então, como característica, pode ser uma pessoa mais agitada, mais, assim, dinâmica. Então, pode ser alguém que leva, né, aponta para esse lado do esporte, que pratica esporte, tem uma vida ativa, mas tem essa coisa do dinamismo. É o termo que tá me vindo. Como característica, além do que eu falei, né, sobre uma possível ansiedade, um excesso de pensamentos, um excesso de dúvidas também. É a única que tá me trazendo, assim, característica. Características físicas. Eu tenho aqui, a única que tá me chamando mais a atenção. A única que tá me chamando mais a atenção é essa primeira.
esse contraste, uma pessoa bem clara com cabelo bem escuro. Então, não necessariamente é uma pessoa de pele clara, mas é alguém que tem um contraste. Que você vê assim, o contraste entre pele e cabelo chama a atenção. Pode ser... Eu vou falar uma coisa que é oposta ao que tá aqui nessa carta, mas é o que me ocorreu. Pode ser alguém que tem os olhos que chamam muito a atenção, aquele olhar marcante. O que é o oposto? Porque ela tá com os olhos vendados. Então, assim, eu nem tô vendo os olhos dela, mas por ter esse contraste entre pele e cabelo, pode ser que os olhos se destaquem muito na aparência dessa pessoa, ou o cabelo em si. Seja um cabelo que chame a atenção por algum motivo. Aí você pode encaixar em diversas situações. Pode ser um cabelo muito cheio, sabe? Uma pessoa que tem bastante cabelo, ou cabelo muito preto, muito escuro, contrastando com essa pele, então, principalmente. Ou um cabelo muito, tipo um black, por exemplo, que é maior, sabe? É aquele cabelo que chama de fato a atenção, né? Pelo volume dele, ou pelo comprimento também. Pode ser um cabelo muito comprido. Algo no cabelo dessa pessoa aqui chama a atenção, mas isso é uma característica que não é necessariamente. Trazendo possíveis confirmações. No primeiro grupo eu não falei, não me chamou a atenção de forma alguma. E aqui eu bati o olho e reparei que essa carta tem um piercing aqui no nariz, nessa figura. Quer dizer que a pessoa precisa ter um piercing no nariz? Não. Mas, se tiver, é uma confirmação e pode ser outras características do tipo, às vezes não é um piercing no nariz, é um brinco, é um piercing na orelha, ou uma tatuagem. Pode ser também, aqui tem tatuagem nessa carta também. Pode ser, é isso que a gente coloca no corpo que faz o corpo ficar diferente, sabe? Modifica o corpo de alguma forma. Vamos ver o que mais vem de característica com esse oráculo. Aqui o oráculo astrológico, como eu disse no primeiro grupo. Todos temos todos os signos no mapa, então eu evito sempre falar de signo nas leituras, porque acho que isso não acrescenta nada, mas quando vierem as cartas aqui com os signos, eu vou falar, porque é o oráculo astrológico, ele existe para isso também. Mas não precisa necessariamente ser. A pessoa ter o signo Sol, Lua, Ascendente, Marte e Vênus, que são os planetas pessoais, ela pode não ter esse signo num desses planetas, mas ter características daquele signo. Então, por isso também que eu evito falar. Que às vezes não é tão assim direto, né? Espero que tenha feito sentido. Pra mim faz. Vamos lá. Mercúrio. Pensamento. De novo aqui a questão do pensamento. Mercúrio é o regente de Gêmeos e Virgem, mas aqui eu vou deixar só como Gêmeos. Sempre que eu vejo essa carta, me vem a referência ao signo de Gêmeos e não ao signo de Virgem. Não sei porquê, mas é isso. Pensamento. Alguém muito racional, né? Alguém que usa o intelecto a seu favor. Aqui tá no momento talvez de mais confusão mental, porque quer encontrar a forma certa de abordar, de chegar, para não fazer besteira de novo, agora que a gente viu o resto, né, da história. Mas é uma pessoa que tem essa inteligência, esse intelecto desenvolvido, uma pessoa muito inteligente, possivelmente, né? Assim, para conhecimentos de modo geral. E comunicação também, né? Mercúrio representa a comunicação. Falei sobre o dinamismo, não só fisicamente falando, mas pode ser um dinamismo de uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa que se comunica bem, que interage bem, que onde chega conquista as pessoas porque sabe como falar. Uma pessoa despojada, sabe? Assim, despachada é o termo. Vamos ver o que mais. De novo, a casa da comunicação com Mercúrio. Mercúrio, regente de Gêmeos. Aqui também. Bom,
Como saiu 2 vezes, vamos trazer aqui Virgem, né? Que é o Mercúrio é corregente de Virgem. Corregente não, é o regente de Virgem. Então aqui, outra característica. Acabei de falar sobre a questão da comunicação. Já falei sobre essa carta. Aqui a gente tem Áries com a carta da chama. Também apontando porque eu já falei sobre o dinamismo, sobre uma pessoa que tem uma certa intensidade em si. E usei até de exemplo, né? No primeiro grupo, inclusive, eu usei o signo de Áries como exemplo. É alguém que age primeiro e pensa depois, né? Tem aquela coisa do impulso. E como eu disse, aqui por ter essa coisa do... Não vou aceitar essas não. Por ter essa coisa essa vontade, né? De chegar e abordar. Tem um tanto dessa característica ariana, né? Essa faísca, esse fogo que te impulsiona, te faz realizar. Ou a pessoa, né? Na verdade. Vamos ver o que mais. Plutão, regente de Escorpião. Metamorfose. Como característica, a gente tem aqui essa autolapidação, sabe? A transformação é alguém que aponta, né, para alguém que tá em constante processo, porque tá buscando. Aqui, com tanta inteligência envolvida, né, com esse processo mental tão intenso, é alguém que pensa muito e encontra respostas e encontra o porquê das coisas, o porquê, muitas vezes, de ser como é. E aí vai se adaptando, vai se transformando e fluindo aí na vida. É o que me vem. Tem uma profundidade também, né, em Plutão. O signo de Escorpião é um signo bastante intenso, mais uma vez, né? Reforçando aqui muita intensidade. E a profundidade do signo, né? Do arquétipo do Escorpião, que é de buscar as respostas nas entranhas das coisas. Vou tirar mais uma. A gente tem aqui Câncer como signo, porque tem a Lua. Eu não vou pegar essas outras não, senão fica muita carta. Eu falo muito. A gente tem Câncer com regente, né? A Lua como regente de Câncer, aqui com as emoções. Tem com Escorpião, com Câncer. Eu tenho essa tendência, não acho que seja um equilíbrio pleno, mas uma tendência para um equilíbrio entre mente e coração, sabe? Entre razão e emoção. É alguém que é muito mental, tem um processo mental muito intenso, mas ao mesmo tempo se permite sentir, se permite dar vazão aos sentimentos, aqui, às emoções, com Escorpião e Câncer. Isso é muito forte, né? Os signos de água. Então, pode ser uma tendência a chegar a um ponto de equilíbrio entre isso, mas não é exatamente. Só porque Câncer e Escorpião, os três, né? Os três signos de água, eles são muito emocionais, né? Muito de dar espaço para o que sentem. Então, como a gente tem esses dois, eu acho que dos três, eles são os dois mais intensos nesse sentido. Talvez seja uma pessoa intensamente emocional, assim como é uma pessoa intensamente mental. Então, pode ser uma pessoa de bastante intensidade, né? De extremos, assim. Ainda mais com Áries aqui também. Enfim, tem bastante... a palavra aqui é intensidade. Bastante desejo, né? De também... Comecei falando nisso, um pouco disso, de esse desejo de reaproximação. É alguém
Aqui, juntando isso, né, das emoções, é alguém que já processou o que sente, processou o que pensa a respeito do que fez, de como vocês, né, interagiram, já pensou bastante, já sabe o que quer, já entendeu e sente, e agora precisa fazer alguma coisa com isso. Então, aí que entra a questão da intensidade. Então, pra mim, é como se fosse alguém aqui que tá muito perto de fazer alguma coisa, de se aproximar, jogar e ver o que acontece. É isso que me vem aqui. Então, bom, você sabe, pelas características, inclusive, né, você sabe quem é essa pessoa. Se você tinha alguma dúvida de que ainda existe algo para ser resolvido entre vocês, se ainda existe interesse dessa pessoa, né, em você, aqui tá confirmando. Mas, claro que sempre vai estar nas suas mãos, dependendo aí do que tenha acontecido e do que você espera. Aqui me parece ter boas intenções, né? Quando a gente tem ali o pajem de ouros, me parece alguém bem intencionado. Mas, se pisou na bola, cabe a você decidir se você quer dar mais uma chance a essa pessoa ou se pra você já deu. Vai estar nas suas mãos. Saiba disso, mas essa pessoa, de fato, tá de olho em você, tem interesse em se reaproximar. Se você quiser uma leitura particular pra gente avaliar a sua energia exclusivamente, tem o meu contato na descrição. Te convido a se inscrever nesse canal e no canal secundário também. Eu tenho leituras semanais para os signos lá. O link também vai estar na descrição. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá!